Olá, o meu nome é Paulo Cogos e eu estou fazendo esse vídeo por causa de uma notícia que eu acabei de ler e que me deixou indignado. O cara comprou uma casa, ele achou que a casa é muito ruim, e é mesmo, é uma casa brutalista, e ele quer demolir e fazer uma casa neoclássica no lugar, que é o que ele pretende. A propriedade privada é dele, mas infelizmente tem uma gangue que está querendo usar de violência para impedi-lo de fazer isso. E essa gangue se chama Prefeitura de São Paulo. A casa é tão ruim que, segundo o proprietário, ele pode levantar o braço para trocar uma lâmpada. É baixa, os quartos não têm janela, é um absurdo. E ele mesmo disse, frase dele, se houver o tombamento, vai destruir o meu sonho. E é isso que o Estado faz. O Estado é apenas um destruidor de sonhos. É isso que você poderia esperar de uma gangue. O Estado é apenas uma gangue. Uma gangue tão sofisticada que faz com que as pessoas pensem que ele não é uma gangue. Aí a professora da FAO, Mônica Junqueira de Camargo, justificando essa violência, fala o seguinte: é uma casa que dá para morar muito bem, tem arte e contribui para o acervo da arquitetura paulistana. Bom, se você gosta tanto dessa casa, você vê o proprietário por quanto ele quer vender, ele pagou 2,5, você vê se ele quer 3, 4, que seja, e vai morar lá. Por que você não vai morar lá? Que direito você ou a prefeitura tem de querer ditar o que ele pode e o que ele não pode fazer com a propriedade privada dele? Ele faz o que ele quiser com a propriedade privada dele, desde que, é claro, isso não afete a propriedade dos outros. Ele não poderia construir uma usina de carvão que jogasse fumaça tóxica nas casas do lado, mas não é o caso. Tudo o que ele quer é demolir uma casa ruim para fazer uma casa boa. Ou demolir uma casa boa para fazer uma casa ruim. Esse é o problema dele, não é problema de mais ninguém. Bom, o Rui Otaki, ele é um arquiteto, tem outros vários arquitetos muito melhores que ele, mas por que ele goza de tanto prestígio? Porque ele é comunista. Rui Otaki é comunista. Oscar Niemeyer, que é um péssimo arquiteto, era comunista. De forma alguma, a ideologia de um arquiteto afeta a habilidade arquitetônica dele. Existe belíssima arquitetura nazista, que seria muito interessante que fosse preservada. Porém, para o Estado, interessa fazer uma aliança com a intelectualidade, e a intelectualidade ruim, medíocre, interessa fazer uma aliança com o Estado. Porque no livre mercado, o intelectual, para prosperar, teria que fazer por merecer, teria que ser um bom intelectual. Os intelectuais ruins precisam de uma aliança com o Estado, da mesma forma que os empresários ruins, como Eike Batista, precisam de uma aliança com o Estado para prosperar. Porque no livre mercado ele estaria sujeito à competição. Então esses intelectuais, arquitetos, artistas ruins, como o Niemeyer, eles precisam de uma aliança com o Estado e, em troca, eles oferecem uma legitimação, uma defesa do Estado. É por isso que eles são comunistas, é por isso que eles defendem mais poder na mão do Estado. Bom, tendo falado tudo isso, alguém vai me acusar de ser contra a preservação do patrimônio histórico. Pelo contrário, eu acho muito bom que tenha herança cultural preservada. Não é o caso de uma casa do Rui Otaki que foi construída há 40 anos. Estou falando de mansões vitorianas, de pirâmides do Egito. Mesmo assim, eu sou anarquista, eu sou contra o Estado, eu sou contra o uso da violência contra inocentes. Ironicamente, ao longo da história, é o Estado que destrói o nosso patrimônio cultural e é o livre mercado que o preserva. Se tivesse lei de preservação do patrimônio histórico, esse tipo de lei coercitiva, aquilo que nós queremos preservar hoje não existiria. Imagina, vamos construir o Partenon? Não, o Partenon, se você construir o Partenon vai afetar a paisagem da Acrópole. Se você construir o Empire State, vai enfeiar o skyline da cidade. Ou seja, se as leis de preservação de patrimônio histórico que valem hoje valessem há 100 anos, não existiria aquilo que você quer preservar hoje. Da mesma forma, aquilo que está sendo construído hoje vai ser patrimônio histórico daqui a 100 anos. Dizia Alain de Botton, existem tantas arquiteturas quanto existem felicidades. Mas o Estado ele é um destruidor da felicidade, ele é um destruidor da cultura. Ele vai impedir que haja novos projetos arquitetônicos, que haja competição entre os projetos arquitetônicos, que o mercado, através da preferência subjetiva do consumidor, escolha aquilo que será preservado ou não. O Estado não. Ele vai impor uma regra, dentro desse distrito o padrão histórico é esse, tudo se uniformiza, como uniformizado é
nos países socialistas e nós vamos perder toda a nossa diversidade cultural, toda a nossa diversidade arquitetônica. E não é viagem dizer que o Estado vai destruir também a nossa felicidade e as nossas esperanças. Você está sendo paranoico? Não, não estou. Vamos pegar o próprio Partenon. Ele resistiu durante milênios, sem nenhuma lei de preservação do patrimônio histórico. E sabe por que o telhado dele foi destruído? Porque chegou no século XVII, começou a Grande Guerra Turca, o Império Otomano fez do Partenon um depósito de pólvora, aí veio a República de Veneza e deu um tiro de morteiro que destruiu o telhado do Partenon. Foi o Estado. Sem contar tudo que foi destruído nas guerras, nos bombardeios contra Dresden, que destruíram patrimônio cultural alemão da Idade Média. E é o Estado que faz as guerras. Eu posso fazer um outro vídeo sobre isso, de como o Estado, e principalmente a democracia, geram os piores tipos de guerra. A democracia é o pior de todos. Sim, eu sou antidemocrata também. Vamos pegar mais exemplos? Aquelas estátuas do Buda que foram destruídas pelo Talibã. Ou em 2007, que o governo turco destruiu os bens romanos. Quer dizer, o mesmo Estado que os socialistas querem usar para preservar o patrimônio histórico é o que destrói o patrimônio histórico. Vocês não têm nenhuma garantia. Inclusive, o Estado, primeiro, ele vai estar aviesado. Ele vai preservar o patrimônio histórico por algum motivo político, por alguma coisa que o mantenha no poder. Afinal, o Estado, longe de ser santo, muito pelo contrário, ele atrai o pior tipo de gente que existe. Ele também é movido por incentivos. E o incentivo dele é ficar no poder. Ele vai construir mega estádios, mega estruturas para fazer desfiles de tropas, ou qualquer coisa onde ele possa arrecadar o máximo de imposto possível. Diferente do Estado, o mercado não. O mercado vai pesar o valor que o consumidor dá para a preservação versus o valor daquilo que poderia ser construído no lugar, em termos de eficiência. E aquilo que realmente merece ser preservado, vai ser preservado. Se você notar, o que nós temos de patrimônio cultural hoje foi preservado pela iniciativa privada. Você vai, por exemplo, para a Suécia, onde tem o famoso Museu Skansen, que foi fundado por um empresário, e lá você tem arquitetura sueca, rural, urbana, de várias épocas, da Idade Média, de tudo quanto é época, de tudo quanto é canto da Suécia, preservados naquele museu. E você vai passeando e vai vendo. Aquilo é iniciativa privada. Tem vários outros exemplos. Tem o príncipe Eugênio, que preservou a sua mansão. Agora, como é que o mercado poderia agir para preservar o patrimônio histórico? De milhões de formas. Uma delas, por exemplo, é o próprio valor que os turistas dão para visitar uma antiguidade. Agora, imagina numa sociedade anarcocapitalista, onde existiriam bairros privados, enclaves privados, e existia uma divisão de trabalho entre esses enclaves. Por exemplo, alguns iam se especializar em ser um centro financeiro, como Manhattan, outros iam ser centros industriais, e alguns deles iam lucrar o máximo possível, preservando seu patrimônio histórico. Por exemplo, o Centro Histórico de Veneza, Praça São Marcos, não imagino nada que pudesse ser construído no lugar que atraísse mais turistas e, portanto, mais lucros do que a própria Praça São Marcos. Tem um incentivo enorme, um incentivo de mercado para se preservar aquilo. Ou um grupo de preservacionistas que prezam por alguma coisa, por algum monumento, por algum obelisco, por alguma velha casa onde morou não sei quem, poderiam fazer um fundraising, doações, comprar aquilo e preservar para o resto da eternidade, como eles quiserem. Ou então, um dono de uma propriedade que ele deseja que seja preservada, pode somente vender para um próximo proprietário, mediante um contrato onde ele se compromete a preservar e fazer o mesmo contrato com o próximo vendedor, com o próximo comprador, e assim por diante. Então, o mercado é que preserva o patrimônio histórico, não o Estado. O Estado destrói. Se você pegar, por exemplo, a Batalha de Monte Cassino, os americanos resolveram destruir um monastério, porque eles achavam que tinha nazistas se abrigando dentro dele, e aí a opinião pública queria destruir esse monastério de qualquer jeito, e aí os americanos destruíram esse monastério. Aí sim, os nazistas que não estavam lá dentro, porque qualquer um que entenda de táticas militares, não é bom ficar dentro de uma construção dessa sob fogo de artilharia, a hora que o monastério foi destruído, eles se aproveitaram e se entrincheiraram nessas ruínas, e aí sim que ficou difícil. Né? Então, destruíram um patrimônio cultural
cometeram uma burrada militar em nome do quê? Em nome da opinião pública. Esse é o perigo da democracia. Diferente disso, o mercado vai tender a preservar cada vez mais o patrimônio cultural. Porque sem o Estado nós teríamos um acúmulo de capital muito maior. E é o acúmulo de capital que faz com que as pessoas tenham demanda por cultura. Sem acúmulo de capital, a sua demanda seria matar um bicho na selva e comer. À medida que as suas necessidades mais urgentes forem sendo satisfeitas, você vai demandando outras coisas, como, por exemplo, museus, cultura, preservação de patrimônio histórico. À medida que a humanidade for tendo cada vez mais produtividade e eficiência, maior vai ser o valor atribuído a um patrimônio histórico, já que você poderá produzir aquilo que a humanidade necessita para sua sobrevivência em um espaço físico menor. Além disso, um ambiente de liberdade social e econômica aprimora a cultura das pessoas. Vai aumentar o número de pessoas demandando preservação cultural. Já o Estado, ele perverte a cultura, ele vive disso. Então eu concluo o vídeo dizendo que é um absurdo impedirem esse proprietário de demolir a casa é dele, e que o mercado seria muito melhor para se preservar o patrimônio histórico e de forma muito mais ética. Um abraço.